Oi gente, tudo bem? Samantha Camargo, falando aqui do canal Shrevs. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês uns assuntos mais ou menos engraçados, assim, de como que eu cheguei em algumas reflexões aí ao longo da semana passada e dessa semana, e eu acho que é super válido. Na semana passada a gente falou sobre mudanças, né? A única coisa que não muda na vida é a mudança, como que a gente muda com a mudança. E se você prega Gandhi, dizendo seja a mudança que você quer ver no mundo, mas você resiste à mudança, então você tá completamente desalinhado com sentir, pensar e agir, que a gente falou na semana retrasada também. Enfim, e por que que eu falei sobre mudança na semana passada? Olha só, eu tava correndo no parque hoje à noite, e até 2 horas atrás eu não fazia ideia o que eu ia estar compartilhando no canal hoje com vocês, porque aqui é muito espontâneo e a hora que vem eu gravo. Não costumo gravar mais de uma vez, porque senão perde todo o fio da meada do meu raciocínio. Mas hoje eu tô gravando a segunda vez, eu vou dizer por quê. Eu tava correndo no parque pensando o que eu vou compartilhar no canal Shrevs hoje. E aí eu lembrei do vídeo da semana passada que a gente falou sobre mudanças. E de repente eu comecei a gravar o vídeo lá, porque eu percebi que a mudança vem com o medo. Não existe nenhum tipo de mudança que a gente passa na vida que não venha acompanhada dessa emoção direcionadora de comportamentos de todo ser humano, que é o medo. E eu comecei a gravar o vídeo lá e daqui a pouco a luz do parque apagou, gente. Apagou, ficou um breu, ficou uma escuridão. E depois eu percebi que o parque tava fechando. E eu saí correndo, obviamente, eu não queria ficar trancada lá. E foi muito engraçado, porque daí eu vi que tinha tudo a ver exatamente esse assunto, a mudança e o medo. A mudança é incontrolável, a mudança tá acontecendo constantemente e de repente eu tava na expectativa de postar o vídeo num lugar diferente que não fosse meu quarto. E de repente a luz apagou. E de repente o parque fechou. E eu tinha que sair correndo daquele ambiente, tinha que mudar de ambiente. Ia ter certeza de que eu não ia ficar abandonada lá dentro sozinha, né? É, e aí eu vi que, lógico, que veio acompanhado de medo, porque a hora que eu fiquei no meio da escuridão, gente, o que o medo faz? Então vamos voltar um pouquinho lá atrás para poder unir todas essas histórias. O medo, ele vem do reptiliano, né? Que é o sistema mais primitivo do nosso cérebro. E aquela sensação que o cérebro joga de adrenalina pro nosso corpo é de ataque ou correr. No caso do parque, eu tive que correr. Mas a grande verdade é que toda vez que a vida muda, não é todas as vezes que a gente pode correr e atacar. A grande maioria das vezes a gente tem que aceitar e buscar uma maneira de se reinventar. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa emoção chamada medo e que ela acompanha a gente em praticamente todas as fases da nossa vida. Gente, teve um momento da minha vida que eu tive muito medo, acho que como todos nós, né? Tem gente que tem medo de aranha, por menor que ela seja, e tem gente que tem medo de mudança, e tem gente que tem medo de qualquer coisa, como medos desenfreados, como síndrome do pânico, síndrome de ansiedade, ou algumas coisas que são um pouco mais aguçadas. Então a gente vai falar um pouquinho de cada tópico. É, é, Gente, o medo ele vem acompanhado de todos os processos da nossa vida. Então, falando primeiramente do reptiliano, que é atacar ou correr, é porque o seu corpo está te sinalizando de uma maneira muito intuitiva ou instintiva que você está sofrendo algum tipo de perigo. Mas por que a gente tem essa sensação quando a gente vai casar, ou quando a gente vai mudar de emprego, ou quando a gente vai numa entrevista, ou quando a gente vai falar em público, ou simplesmente quando a gente vai mudar o cabelo? A gente vai mudar o cabelo e a gente tem medo de dar certo ou não. Tô loira, vou ficar morena, vou cortar radicalmente. Medo de ficar feio, medo de ser julgada, né? Medo de perder o emprego, medo de perder o marido, medo de perder o filho porque foi na balada e deu meia-noite e ainda não voltou. Enfim, o medo serve sim para nos proteger. Mas muitas vezes ele pode nos congelar e é aí que a gente tem que tomar cuidado. Teve uma fase da minha vida que eu senti muito medo, como eu acabei de dizer, porque eu tinha medo de divorciar. Eu compartilhei algumas coisas muito íntimas aqui com vocês. Eu acho que a grande maioria das pessoas que tiveram pais separados tem medo de casar, ou quando casa tem medo de divorciar. Pelo menos dentro da experiência das pessoas com quem eu converso. Então, fui casada há 10 anos e morria de medo de divorciar. E adivinha? Enfrentei o divórcio. Pois é. E aí, depois eu tive medo de perder uma pessoa muito querida que eu conheci e sofri um acidente. E adivinha? Pois é, meu maior medo se tornou realidade. Essa pessoa foi para um outro patamar, virou anjinho, foi pro céu e eu sofri o medo da perda, né? Não só dessa perda, mas foi logo seguido do meu divórcio, então foi uma coisa meio que uma atrás da outra.
E aí tem os medos ou as mudanças, esses medos estão dentro de mudanças que a vida nos traz. E aí a vida, eu percebi no meio dessa turbulência toda, que a vida não vem para nos detonar. A vida sempre vem trazer circunstâncias pra gente, para que a gente, através da fé, através da força interior, a gente descubra uma nova maneira de lidar com as nossas emoções, buscando sempre ser saudável e forte. E a gente se reinventa de novo e a gente fica cada vez mais forte, cada vez mais emocionalmente inteligente para lidar com essas circunstâncias que a vida nos joga. Então esse é o processo de mudança involuntário que a gente está sempre despreparado, assim como o parque hoje. Eu estava completamente despreparada quando apagou a luz e eu tive que sair correndo. Enfim, e veio acompanhado de medo. Tá, então essa é uma coisa. Aí existe o medo da mudança em relação a você querer fazer uma gestão de carreira. Você quer fazer uma transição, por exemplo. Uma gestão não, desculpa, corrigindo. Você quer fazer uma transição de carreira. E aí vai te dar um frio na barriga, porque de repente você quer empreender em alguma coisa. E vai te dar um frio na barriga porque você vai sair do seu emprego, que você já está acostumado a ganhar bem, pra arriscar uma coisa incerta. Mas essa mudança é uma escolha, mas vai vir acompanhada de medo. E existe o medo que nos força a mudar, né? Então, de repente, é um medo um pouquinho mais leve, como, por exemplo, o medo de ser mãe. Mas nos força a ser mais madura, nos força a ser mais atenta, nos força a adquirir um novo estilo de vida que provoca medo, mas é uma evolução, porque você vai experimentar um novo tipo de amor que você nunca teve e assim por diante. E aí, aprofundando um pouquinho mais na parte do medo, eu queria falar pra vocês que esses medos que nos acompanham em todo o sistema de mudança da nossa vida precisam ser absorvidos de maneira inteligente e consciente. Por quê? Porque primeiro o medo se instala no primitivo, né, no nosso sistema reptiliano, que nos sinaliza um sinal de perigo. Por exemplo, se você tem medo de avião, na verdade seu cérebro entende que você está sofrendo um perigo de morrer. Então você não tem medo de avião, você tem medo de morrer. E por quê? Porque um dia você assistiu no noticiário que avião cai. Se você nunca tivesse assistido, você não ia ter medo de morrer e nem de o avião cair. Aliás, você não ia ter medo de morrer através desse transporte. E aí eu vou aprofundar um pouquinho mais ainda, gente. Por quê? O cérebro é um órgão, assim como o nosso estômago, assim como os outros órgãos do nosso corpo. Só que o cérebro não é tão inteligente assim, porque se você comer alguma coisa estragada, o seu estômago vai vomitar. Ele vai expelir aquilo do seu organismo. O cérebro não, ele é uma esponja, ele absorve todo tipo de informação boa ou ruim, joga no seu inconsciente e daqui a pouco você tá tendo sensações de medo e você não sabe nem por quê. Você liga o noticiário, é notícia ruim, é guerra, é assaltante, é bala perdida, é isso, é aquilo. O seu cérebro é uma esponja, ele vai absorvendo essa informação, daqui a pouco você tá com síndrome do pânico, com medo de sair de casa, não sabe nem por quê. Né? Então assim, toma cuidado para suas emoções não virar o seu dono. Não é as suas emoções que tomam conta de você, é você que tem que tomar conta das suas emoções. E quando o medo invade, porque o que você mais teme acontece, existe uma força interior que toma conta da gente, a gente pode chamar de uma força espiritual, ou uma potência que está no invisível, que toma conta dessa emoção numa maneira de aceitação tão forte. Isso é muito poderoso, porque até no livro O Poder do Agora, Eckhart Tolle fala muito disso. Quando você passa por um processo de dor e de medo muito grande, é como se seu cérebro tivesse que descobrir uma maneira nova de se reinventar. Contanto que você aceite. Pois é, essa parte da aceitação é que tem que partir do neocortex e você trabalhar de uma maneira bastante inteligente, não ignorando, botando debaixo do tapete e deixando acontecer lá no reptiliano, tá? Não é a maneira mais inteligente de você estar lidando com seu límbico, emoções, medo. Não se esqueça que o medo é apenas uma emoção. Você não precisa viver em função dele, ele não precisa ser paralisador dos seus comportamentos, das suas decisões. E saiba também identificar as facetas do medo, os derivados do medo através dos seus comportamentos. Por exemplo, você se comportar a ponto de negar algumas coisas e alguns sentimentos por medo de sofrer. Vou te dar uma palavra ou um adjetivo se você for muito orgulhoso. Não se esqueça que o orgulho é um derivado do medo, tá, gente? Sabe por quê? O orgulho, a gente só age através do orgulho a partir do momento que a gente tem medo de ser rejeitado. E aí o orgulho toma conta para que a gente se afaste daquela pessoa que possa fazer algum tipo de rejeição que vai te causar dor.
Vaidade é outra, você sempre tem que se afirmar ou se autoafirmar para alguém, aquela vaidade, aquele ego gigantesco para você poder ser aceito. Mas para você poder ser aceito significa que já existe um sentimento de rejeição em relação a você. Então, para que você não sofra isso, você precisa se destacar o tempo inteiro para que você seja aceito e seja amado, né? Então existe aí um medo de rejeição. Então presta atenção em todas as mudanças da sua vida, todos os seus processos de comportamento, todas as decisões que você faz, se elas estão conectadas a medo ou se elas estão conectadas a amor. E quando a vida te trazer alguma coisa muito forte, que são os medos involuntários em relação a perder um ente querido, por exemplo, que nessas 2 últimas semanas eu tenho recebido mensagens de muitas pessoas queridas que estão passando por perdas, aí é inevitável. E aí é só através da fé, seja qual for o seu tipo de crença, que a fé possa te fortalecer e que você possa digerir o medo, aceitando que as perdas fazem parte. E a gente tem que descobrir a maneira mais saudável de lidar com isso, tendo muita compaixão por si mesmo, abraçando a sua dor e tendo muito carinho e respeito pelo seu momento de luto. Eu tô falando isso porque tem muitas pessoas queridas ao meu redor que estão passando por momentos assim nesse momento. E esse vídeo também é a reflexão que eu tava passando hoje, tentando entender um pouquinho mais da vida e desejando aqui, dedicando esse vídeo com muito carinho para todas essas pessoas, ok? E é isso, gente. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu queria também aproveitar para dizer que a partir da semana que vem eu vou estar compartilhando os vídeos quinzenalmente. Não vai mais ser semanalmente, porque eu tô na frente de outras coisas, outros negócios que eu vou estar trazendo e compartilhando com vocês num tempo bastante breve, mais na hora certa. Então fiquem antenados no canal. Vou estar compartilhando com vocês as coisas que vão estar vindo por aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, feedback, que eu adoro, por favor, fiquem à vontade de me mandar, podem me chamar. Se vocês não assistiram aos outros vídeos, assistam, se inscrevam no canal, compartilhem, e é isso. Então vejo vocês em breve, daqui 2 semanas. Um grande beijo, gratidão e, claro, sempre Jesus Cristo no coração. Até a próxima!